Saúde a igreja capaz do Senhor, amém? Amém? Glória a Deus, meus amados. Obrigado, louvor. Glória a Deus. Como é bom, né? Mais um dia na casa do Senhor, amém? Glória a Deus. As crianças podem estar subindo aí com o tio Mário, que a tia Jane já está esperando lá em cima, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar mais um pouquinho. Aleluia. Deus é bom. Feche os teus olhos. Amém? Feche os teus olhos. Pai amado, Pai querido, no nome de Jesus, Paizinho, nós nos entregamos mais uma vez aqui na Tua presença, Pai. Para pedir, Paizinho, que o Senhor possa, Senhor, derramar agora, Paizinho, da presença do Teu Espírito aqui sobre nós. Que em nome de Jesus, Paizinho, tudo que possa querer atrapalhar, Senhor Deus, o nosso contato, Senhor Deus, o nosso momento, Deus, neste culto contigo, que o Senhor venha estar repreendendo. Pai, no nome de Jesus, tira toda distração, tira todo o cansaço, toda a sonolência, tira tudo aquilo, Senhor Deus, que vem para impedir, Senhor, que nós possamos estar totalmente focados naquilo que o Senhor quer trazer para nós através da Tua palavra. Que em nome de Jesus, Paizinho, todo o tampão dos ouvidos, Pai, venha cair agora, Pai. Toda a cegueira espiritual, Senhor Deus, venha ser desfeita, Pai. Toda a frieza, Paizinho, o Senhor venha estar aquecendo, para que nós possamos receber dos céus, Paizinho, do Teu trono, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Abre os nossos corações, a nossa mente, nos dá sabedoria e discernimento, para entender aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te louvamos e te agradecemos pelo que o Senhor já fez aqui, Paizinho, que o Senhor possa continuar, Senhor Deus, ministrando as nossas vidas neste lugar. É o que nós te pedimos, já agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Amém. Aleluia. Deus é bom. Pode se assentar. Amém. Glória a Deus. Convidar os irmãos aí a abrir a palavra em Filipenses. Livro de Filipenses. Amém? Quem tiver com a Bíblia aí, procura aí, né? Faz aquele barulhinho bom da gente ouvir, né? As folhinhas assim mexendo. Mas se você não tiver também, pode acompanhar aí nos telões que vai estar passando aí. Amém? Para vocês. Glória a Deus. Todo mundo achou? Filipenses 4, verso 11. A palavra do Senhor diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Amém? Até aqui. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. E a pergunta, quem me conhece já sabe, né? A pastora gosta de fazer uma pergunta. E a pergunta: o que você tem? O que você tem? Você consegue numerar o que você tem? Porque ele disse aqui, Paulo diz aqui: eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Só que a gente vai ler aqui no 10, eu vou ler para vocês o 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Você consegue lembrar o que você tem? Você está contente com o que você tem? Por que eu pergunto isso, meus amados? Porque muitas vezes nós estamos tão preocupados com aquilo que nós ainda não conquistamos, com aquilo que ainda nós não temos, e nós esquecemos daquilo que nós já temos. Nós esquecemos de louvar o Senhor e agradecer ao Senhor muitas vezes por aquilo que nós já temos. E essa noite eu quero trazer a sua memória, como Deus trouxe a minha, o que eu já tenho. E por que isso? Porque muitas vezes nós estamos andando no dia a dia, nas lutas, né, nos sofrimentos, nas tribulações, na falta de muita coisa.
E nós começamos a esquecer daquilo que o Senhor já fez por nós. De como nós éramos antes de termos aquilo que nós temos hoje. E a gente começa a esquecer que ainda existe um Deus que trabalha a nosso favor. E é interessante porque quando a gente começa a viver algumas coisas, a gente começa a esquecer de onde o Senhor nos tirou. Eu estava orando esses dias e por isso o Senhor me trouxe essa palavra. Todo mundo acha que está vivendo um tempo, né, mais difícil. Todo mundo sabe que, né, nós pastores, pastor Márcio e eu, nós temos uma empresa, né, não é empresona, né, mas nós temos uma empresa. E esses dias eu estava orando, né, em favor da nossa empresa. E falando com Deus, falei assim, como as coisas estão difíceis. Como, né, está complicado, já foi melhor. E Deus me lembrou de uma coisa que eu fazia. Tá a Nath aqui, que não deixa eu, né, inventar nada. Glória a Deus, nem preciso. E quando nós começamos a empresa, meus amados, 13 anos atrás, 13 anos, né, Nath? 13 anos atrás, a empresa era no fundo da minha casa, num quartinho, onde trabalhávamos a Nath, eu, começou com a Pamela, né? Aí depois a Pamela saiu, quando começou era a Pamela, aí depois entrou a Nath. Aí a Nath, eu, o Ricardo e muitos pernilongos. Éramos os funcionários da empresa. Um quartinho pequenininho, nós 3. E muita tribulação, gente. A Nath começando, eu não sabia nada de vendas, não sabia nada de tirar nota, não sabia nada de nada. Eu trabalhava com enfermagem. E, de repente, eu estava trabalhando numa empresa para vender ferramentas. E meu esposo continuou no trabalho dele. Mas essa era a empresa. 3 poderes comercial de ferramentas. Era a empresa. 3 funcionários, né, num quartinho pequenininho no fundo da minha casa. E depois foi vindo outras, né, coisas. E o que o Senhor me fez lembrar, quando eu falei, Senhor, está difícil. Ele me fez lembrar lá no começo. Quando lá no começo realmente era difícil. Porque no começo, meus amados, nós não sabíamos muito, nós não tínhamos crédito, nós comprávamos, vendíamos e orávamos todo o tempo para aquele cliente único pagar, porque senão nós não pagaríamos o que a gente devia. E é interessante que o Senhor me fez lembrar que eu tinha uma... Acho que ainda está lá na empresa, né, Nath? Vou trazer qualquer dia. Eu tinha um caderninho onde nós marcávamos tudo que entrava e tudo que saía. E tudo que nós tínhamos que pagar. E cada vez que eu pegava aquele caderninho, no final do dia, e via que tinha dado para pagar todas as contas, eu escrevia, glória a Deus. Deus é fiel, Deus é bom. Todos os dias eu tinha um agradecimento naquele caderninho, pelo que o Senhor tinha feito. E o Senhor me fez ir naquele tempo. Onde o que nós tínhamos parecia muito pequeno. Mas naquela época era pequeno, mas eu sabia dar glória a Deus por aquilo. Eu louvava a Deus todo o tempo, adorava a Deus, glorificava o Senhor, porque eu sabia da luta. Só que às vezes as coisas vão passando e vão crescendo e vão melhorando. E hoje a empresa, né, é maior, glória a Deus, é num galpão, todas essas coisas. E muitas vezes nós esquecemos de continuar dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque nós lembramos muito do Senhor quando a luta está muito grande. Mas quando as coisas passam, muitas vezes nós esquecemos de continuar glorificando, adorando, dando glória a Deus e falando, Senhor, obrigado. Obrigado. E aí eu te pergunto, o que você tem? O que eu tenho? Que nós temos que falar, Senhor, eu tenho que glorificar todos os dias, porque por isso eu já orei muito, por isso eu já chorei muito. Vem aí no seu coração o que você tem. Porque eu sei, né? Aqui Paulo diz, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Por exemplo,
Eu tenho uma filha de 18 anos. Mas eu chorei e clamei ao Senhor 4 anos por essa filha. 4 anos. Todos os meses ali chorando. Quando eu falava, não, Senhor, mais uma vez eu não estou grávida. 4 anos. Eu falo, né, que a minha gestação durou 4 anos e 9 meses, porque foram, né, 4 anos de muito choro, desejando ter um filho. E eu tenho uma filha. Mas eu não posso me esquecer de que foi em oração, em choro e muita coisa, que o Senhor ouviu o meu clamor. E hoje eu tenho. E eu tenho que engrandecer o nome do Senhor, e eu tenho que me alegrar, e eu tenho que me regozijar e falar, Senhor, obrigado pela vida da minha filha, obrigado pela minha filha, porque um dia eu chorei, um dia eu clamei, um dia eu pedi, eu orei e o Senhor me escutou. Hoje nós temos a empresa, glória a Deus, e eu falo, Senhor, obrigado por toda aquela luta lá atrás, 13 anos, meus amados. Uma empresa que começou num quartinho, está 13 anos, está luta? Tá. Mas tem um segredo que eu vou falar para vocês daqui a pouco. E tantas outras coisas que nós temos. Tantas outras coisas, mas não começou na facilidade. Hoje nós estamos aqui, eu e meu esposo, à frente de um ministério. Mas não pense vocês que começamos esse ministério com essas cadeiras cheias. Não, nós começamos, quem estava com a gente, começamos o ministério, né, Vitão, Pamela, que estava aqui. Aqui, ó, chãozinho pisado. Pastor Francisco, pastora Naidi, né, Rita, Hermes, pessoal, aqui, já aqui orando. E louvando ao Senhor, sem saber no que ia dar. E 2 meses depois, nosso pastor vai embora com uma Covid. E como nós ficamos? Por isso que hoje eu dou graças ao Senhor por tudo que eu tenho. Porque tudo que você tem, meu amado, não foi conquistado de qualquer maneira. Por isso que você tem que louvar o Senhor, adorar o Senhor, glorificar o Senhor. Porque se você tem, é porque o Senhor se compadeceu de você e te entregou. Se você tem, é porque o Senhor olhou para você e falou, olha, você é merecedor daquilo que você tem. E muitas vezes as pessoas tentam, né, fazer a gente entender que nós não somos merecedores daquilo que nós temos. Mas se você tem, se alegre. Pare de se preocupar com aquilo que você ainda não tem. Pare de se preocupar com aquilo que ainda você não conquistou. Mas comece a louvar ao Senhor, adorar o Senhor por aquilo que Ele já fez por você. E tenho certeza que no meio do seu louvor, no meio da sua adoração, no meio do seu glória a Deus, o Senhor já vai estar trabalhando em seu favor. Era assim cada vez que eu assinava aquele caderninho. Deus é fiel. Deus é bom. Glória a Deus. E só nós, né, que estávamos lá, sabemos como que era. Quando muitas vezes o telefone tocava e nós falávamos, meu Deus, Senhor, hoje não vai ter o dinheiro para pagar essa fatura. Porque foi assim. E eu tenho medo, tenho vergonha de falar que foi assim, não. Eu tenho orgulho de dar esse testemunho. Porque nós vimos dia a dia, mês a mês, ano a ano, um Deus que é bom, que é fiel, que é maravilhoso, olhar para nós e falar, vocês são merecedores da graça, vocês são merecedores de receber. E todos os dias, mesmo quando parecia que nada ia acontecer, nós glorificávamos o Senhor. Até hoje na empresa, meus amados, não se começa o expediente sem uma oração, sem uma palavra. E mesmo quando o pastor não está lá, os meninos fazem, né? Tem a oração, tem a palavra. Por quê? Porque nós reconhecemos que nós somos totalmente dependentes dele. E eu pergunto, o que você tem? Você tem dado glória a Deus pelo que você tem? Ou você ainda está mais preocupado com aquilo que ainda você não conseguiu? Você está achando que você não é nada, que você não é ninguém, que você não tem, porque você não conseguiu. Ou talvez você esteja vivendo aquele momento que parece que aquilo que você conquistou está esvaindo pelas suas mãos, pelos seus dedos. Está indo embora.
Quantas pessoas com medo, né, de terem seus negócios fechados? Quantas pessoas com medo de terem seus relacionamentos desfeitos, seus casamentos, né, acabados? Quantas pessoas com medo de ter a sua saúde prejudicada? E com isso nós acabamos muitas vezes paralisados. E nós esquecemos daquilo que o Senhor já fez por nós. E se Ele já fez, meus amados, se nós continuarmos buscando, Ele vai continuar fazendo, porque Ele é fiel. A palavra do Senhor no 11 diz, vou ler novamente: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei ter também abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Por quê? Porque a palavra do Senhor é tão viva e tão maravilhosa. Porque os dias são assim, meus amados. Terão dias que nós vamos estar, né, com a fartura. E terão dias que teremos menos, mas mesmo assim nós temos que louvar ao Senhor. Terão dias que nós vamos acordar alegres, saltitantes, sorrindo. E terão dias que nós vamos acordar chorando. E mesmo assim nós temos que glorificar o Senhor. Porque mesmo tendo o dia que nós acordamos chorando, ainda assim o Senhor está nos dando um novo dia, onde a misericórdia dele se renova, onde nós podemos fazer tudo diferente, onde nós podemos mudar a história. Cada dia que nós levantamos, o Senhor sopra nas nossas narinas, é uma chance de nós fazermos algo diferente. Então eu digo para você, começa pondo no seu coração que você tem o dia de hoje. Você tem o dia de hoje porque você está aqui para ouvir essa palavra, para aprender, para sair daqui, pôr em prática e sair daqui e falar: Senhor, glória a Deus, porque eu vou entrar na minha casa. Eu tenho uma casa. Glória a Deus, Senhor, porque eu vou chegar na minha casa cansado, com sono, e eu tenho um chuveirinho para tomar um banho quente e uma cama quente para me aquecer. E eu tenho saúde. Você já agradeceu o Senhor hoje pela sua saúde? Vocês têm noção de quantas pessoas estão doentes, meus amados? Quantas pessoas estão enfermas? E você está aqui nessa noite. Você está aqui nessa noite, gozando de saúde. E tendo a oportunidade de glorificar a Deus e falar: Senhor, obrigado pelo que eu tenho. Obrigado pelo que o Senhor já fez na minha vida até aqui. O amanhã pertence a eles, pertence a Ele. Não andem ansiosos por nada, porque o amanhã pertence a Ele. E o segredo que eu ia falar para vocês: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Glória a Deus! Quem tem te fortalecido? Quem tem te fortalecido? Porque muitas vezes, meus amados, o que acontece é que nós nem sabemos quem tem nos fortalecido. Paulo diz aqui: eu posso tudo. Eu posso passar necessidade. Eu posso ter abundância. Eu posso estar doente. Eu posso estar são. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque no dia que o dia mal chegar, eu sei quem está comigo. Eu sei quem está pegando na minha mão e me levando. Eu sei quem está me fortalecendo. E nós temos que saber, meus amados. Porque muitas vezes nós paramos, muitas vezes nós desistimos, muitas vezes nós paralisamos. Sabe por quê? Porque nós deixamos que o inimigo nos fortaleça. Nos fortaleça, lançando sobre nós o sentimento de derrota, de tristeza,
de ansiedade, de medo, de dúvida. Um sentimento de fraqueza espiritual. É assim que ele vai trabalhando. E nós não entendemos. Porque, Senhor, eu estou assim. Porque nós não estamos vendo quem realmente está nos fortalecendo. No que você está hoje, vivendo hoje. O que você tem hoje. Pastor, o que eu tenho hoje é tristeza. Ah, não. Não pode ter tristeza. O crente não pode ter tristeza. Pode. Nós podemos chorar. Nós podemos estar tristes, ansiosos, com medo, com dúvida. Como eu disse para vocês, eu estava orando pela empresa. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis com a nossa política, com todas as coisas, com financeiro. E estava orando e o Senhor falou comigo. Eu estava com você nos tempos difíceis, nos tempos da necessidade. E eu não te abandonei agora. E ainda que venha a necessidade, eu continuo contigo. Continua dando glória a Deus, continua. Lembra quando você escrevia, quando não tinha nada, quando tinha medo de atender o telefone, né, Nath? E mesmo assim você dava glória a Deus. O Senhor me mostrou nítido aquele caderninho na minha mente. E eu entendi. E aí veio a palavra. E eu entendi que as coisas vão dar certo. Que as coisas vão melhorar em todos os âmbitos da minha vida, em todos os âmbitos da vida da igreja, em todos os âmbitos do trabalho. Sabe por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque eu sei quem me fortalece. Porque eu conheço aquele que me fortalece. Porque eu ando com aquele que me fortalece. E quando o inimigo tentar me derrubar, eu vou dizer: eu sei quem é que me fortalece. E aquele que me fortalece me coloca de pé. E aquele que me fortalece me tira da cama no dia que a depressão bate. Aquele que me fortalece tira a ansiedade no meu coração e fala para mim: não andeis ansiosa, porque eu sou o teu Deus. E o que eu posso dizer que eu tenho hoje de melhor é Ele. Senhor dos senhores, Rei dos reis, o que me fortalece, o que me coloca de pé. E o que você tem? E o que você tem? Porque muitas vezes, meus amados, quando nós não reconhecemos quem está conosco, ou quando muitas vezes a nossa fortaleza, o que nos fortalece está nos homens, está nas coisas materiais, está naquilo que nós podemos pegar, aquilo que nós podemos enxergar. Nós nos decepcionamos. Nós paralisamos. Muitas vezes você está assim, da maneira que está, porque você está confiando em homens. Você está confiando em coisas que você pode ver, em coisas que você pode pegar. Quando na verdade nós temos que confiar, mesmo quando nós não vemos. Porque a fé é isso. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Você pode não ver com os seus olhos carnais, mas abra os teus olhos espirituais para enxergar aquilo que o Senhor já está fazendo para você neste lugar, nessa noite. O Senhor já está trabalhando em meu favor, já está trabalhando em seu favor. Mas talvez nós estejamos esperando de outras pessoas, nos fortalecer em outras coisas, em outras pessoas, em coisas que nós achamos que é necessário. Claro, nós precisamos da nossa vida financeira arrumada para a gente ver. Claro, gente, nós vivemos no mundo, né? Não pertencemos a ele, mas vivemos aqui. E a gente precisa de dinheiro. E como essa parte atrapalha? Como essa parte atrapalha a nossa vida, né? Principalmente casais. A vida financeira atrapalha muito o casamento. Se nós não tivermos cuidado, é uma parte que, né, destrói casamentos. E nós temos que ter cuidado. Mas antes de pensar nisso, nós temos que pensar: quem fortalece meu casamento?
Quem fortalece meu casamento? Porque você pode tudo naquele que te fortalece. Você pode todas as coisas nele. Então seu casamento pode ser restaurado. Sua família pode ser restaurada. Seu emprego pode ser restaurado. Sua saúde pode ser restaurada. Porque ele pode todas as coisas. Basta você acreditar, basta você buscar. E basta você começar a louvar ao Senhor mesmo quando tudo parece não estar dando certo. Você levantou hoje, desde o momento que você abriu o olho, parece que tudo deu errado. Você está falando, Deus, o que é isso? Que dia foi esse? Que dia foi esse? E o Senhor está dizendo para você, foi só mais um dia. Amanhã tem outro. E eu vou estar com você. E não é sobre o que você está vendo hoje, mas é sobre o que Ele está preparando para você para amanhã. Comece. Em meio a esse deserto que você está vivendo, em meio a essa luta, essa dificuldade, comece a glorificar. Comece a pegar o caderninho e dizer glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Deus é fiel. Sabe por quê? Porque hoje é um dia, mas amanhã o Senhor vai mudar todas as coisas. Amanhã o Senhor vai transformar todas as coisas. E ainda que não seja, ainda assim eu vou adorar a Ele. Quantos anos aquele povo ficou no deserto? Quanto tempo? E eles tinham tudo o que eles precisavam. Mas eles não olhavam para o que eles tinham. Eles olhavam para o que tinha ficado para trás. E só pensavam no que eles podiam colher lá na frente. E não conseguiam enxergar tudo que o Senhor já estava fazendo. Abra os teus olhos, Deus já está trabalhando em seu favor. Talvez você não esteja conseguindo ver porque você está olhando para trás. Talvez você não está conseguindo ver porque você só está olhando para aquilo que você quer lá na frente. Mas você tem que começar a ver que o Senhor já está trabalhando ao seu favor naquilo que você já tem hoje. Quantas coisas nós não temos. Nós falamos, Senhor, como eu gostaria de ter. E quantas coisas nós temos e pessoas às nossas voltas falando, como eu gostaria de ter e não tem. Começa a glorificar Deus em meio ao deserto. Começa a glorificar Deus em meio à tua luta. Começa a glorificar o Senhor. E Ele vai começar a ver que mesmo na hora da sua dificuldade, mesmo quando parece que nada está, você ainda sabe que é Ele que te fortalece. Sempre foi Deus, meus amados, na minha vida. Sempre. Todo o tempo. E mesmo quando eu não era convertida, o Senhor já trabalhava na minha vida. Só que eu não entendia. Mas Ele já tinha um plano, já tinha um projeto para mim. Mas eu não via. E talvez você esteja aí no seu lugar e você não esteja vendo. Mas Ele já tem um projeto para você. E o projeto dele é perfeito. O plano dele é perfeito. E eu volto a perguntar. Quem te fortalece? Quem tem te fortalecido? Em meio a esse deserto que você está vivendo, em meio a essa luta que você está passando, em meio a essa tribulação, essa afronta do inimigo, porque o inimigo afronta todo dia, né? Quem tem te fortalecido? Quem tem te fortalecido? E o que você tem? Será que você ousa dizer para o Senhor, Senhor, eu não tenho nada? Eu não tenho nada. Às vezes muitas pessoas, na hora do desespero, falam, eu não tenho nada. Eu não tenho ninguém. Não esquece que nós temos um que cuida de nós todo o tempo. Temos um que cuida de nós do amanhecer ao anoitecer. Até nos nossos sonhos, Ele está ali cuidando de nós. Assim como Paulo, hoje o Senhor me fez lembrar do caderninho. Fez me lembrar de que sim, as dificuldades podem vir.
mas que Ele ainda continua sendo Deus. O Deus do quartinho lá do fundo da minha casa. O Deus da garagem, né, Nath? O Deus da empresa aqui em cima na Deputado. O Deus do Sobradinho lá na Carolina Soares. E o Deus que continua trabalhando no galpão que nós estamos hoje. Ele continua sendo Deus, todo o tempo Ele é Deus. E para onde Ele vai nos levar, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que eu preciso desse Deus, que eu só posso conquistar o que eu vou conquistar se eu continuar confiando nele, porque é Ele que me fortalece. É Ele que te fortalece. Os dias maus virão, mas também virão os dias bons. E tanto num como no outro, nós não podemos esquecer que nós somos totalmente dependentes dele. No dia mau, chore e clame a Ele. No dia bom, alegre-se. Alegre-se, cante, louve, adore. E eu tenho certeza que os dias serão mais fáceis. Sabe por quê? Porque tem sido assim para mim. Tem dias que eu falo, Senhor, hoje... E Ele fala, tá pesado? Mas eu estou contigo. Eu estou contigo. E não importa o que aconteça, louve ao Senhor. Já contei meu testemunho aqui, né? Da cirurgia na cabeça. Que acordei louvando ao Senhor. Canto mal pra caramba, mas eu acordei louvando ao Senhor. Porque eu não estava cantando, eu estava adorando, eu estava louvando, eu estava agradecendo. E é isso que nós temos que fazer. Eu acordei louvando ao Senhor. Porque eu fui para aquela cirurgia louvando ao Senhor. Então talvez amanhã você vai acordar e seu dia não vai ser o melhor. Mas lembra daquilo que você já tem. Lembra do que você já tem, do que Ele já fez por você. Lembra que um dia Ele já fez algo por você. E Ele vai continuar fazendo. Talvez você não vá ver de cara. Mas eu posso te garantir, Ele vai continuar fazendo. Ele vai continuar fazendo. Apenas alegre com o que você já tem. Confie no Senhor pelo que Ele já fez por você. Ele já te tirou do Egito. Já me tirou do Egito. Já me fez passar pelo mar. Já me fez passar pelo deserto. Estou andando aqui, né? Nós estamos andando aqui na coisa. Mas todos nós temos uma terra prometida. Nos esperando. Mas você crê nisso? Você crê nisso? Porque se nós não cremos, meus amados, então toda a nossa luta é vã. Se nós não cremos, tudo que nós fazemos é em vão. Tudo que você ora, se você não crê que Jesus vai voltar para nos resgatar disso tudo que está acontecendo aqui, então tudo que você faz é em vão. A sua oração é em vão. Seu louvor é em vão. Seu clamor é em vão. Mas se você crê que Ele vai voltar, então você sabe que tem uma terra nos esperando, uma nova Jerusalém nos esperando, que tem uma terra que emana leite e mel, ruas de ouro, onde não vai ter mais choro, onde não vai ter mais dor, onde não vai ter mais morte, onde não vai ter mais enfermidade, onde nós vamos cantar e adorar Ele num só coral. E se nós cremos nisso, nós sabemos que é Ele que nos fortalece. Está difícil? Está difícil? Não precisa responder, não. Porque se eu falar, está difícil aí, gente, levanta a mão. Meu Deus, né? A igreja toda vai levantar a mão, porque os dias são maus, não é fácil. Cada um com a sua luta. Cada um com a sua dificuldade. Talvez você esteja olhando para mim e esteja falando, ai, pastora, está tudo bem. Mas o Senhor conhece meu coração. Talvez eu esteja olhando para a irmã Francisca e falando, nossa, a irmã Francisca dando glória, adorando. Nossa, a vida dela deve ser maravilhosa. Mas o Senhor conhece o coração, conhece a luta, as dificuldades dela.
cada um com a sua luta, cada um com a sua dificuldade, mas aqui nós temos o mesmo Deus, olhando para cada um de nós. Ele não nos abandona, e o que Ele faz por mim, Ele vai fazer por você. Mas nós temos que aprender a nos contentar com aquilo que Ele já nos deu. E cada vez que nós olharmos e falar, nossa, não está acontecendo nada, olha lá. Você pediu e uma vez Ele te respondeu. Ele não está surdo. Ele vai te responder de novo. Eu nem sei mais, se eu for contar todos os testemunhos que Deus fez na minha vida. Aqui, gente, eu levo muito tempo. Eu levo muito tempo. Porque desde os pequenininhos até os grandes milagres, o Senhor fez na minha vida. Eu lembro que eu sempre orava e falava, Senhor, eu quero poder um dia contemplar um grande milagre. Contemplar um grande milagre. E aí, quando a gente fala isso, a gente imagina o quê? Olha, o cego vai enxergar, o paralítico vai andar, sair correndo aí, né? Quantas coisas a gente imagina. Vamos ressuscitar aqui, né? O morto aqui, na hora aqui. A gente imagina isso. Porque a gente acha que milagre é só isso. E quando eu falo que meu casamento estava destruído, que não tinha mais solução, aos meus olhos, não tinha mais o que fazer, com 6 anos de casada, meu casamento estava acabado, destruído. E esse ano eu pude comemorar 25 anos de casada. Porque o Senhor um dia falou para mim, eu sou o Deus que restaura o amor. Eu sou o Deus que transforma e não acabou. Para alguns pode ser só um milagrezinho. Mas quem estava vivendo aquele casamento sabe o tamanho do milagre que Deus fez na minha vida, na minha casa e na minha família. Não menospreze o que o Senhor fez por você. Não menospreze aquilo que o Senhor já fez por você. Porque pode parecer pequeno para alguns, mas para quem está na luta e sabe de onde o Senhor tirou, sabe o tamanho do milagre. Comece a acreditar que Deus tem um milagre para a sua vida. Que para você possa, para as pessoas pode parecer coisa pequena. Sabe, coisa boba? Coisinha que a gente fala, não, isso aí não foi milagre não, isso daí acontece. Quando a gente está na luta, só Deus sabe como está o nosso coração. Só Deus sabe como está o nosso desespero. Só Deus sabe como está, né, a nossa angústia, a nossa dor. Quem vê de fora não imagina. Mas Ele que nos conhece de dentro sabe o que nós estamos vivendo verdadeiramente. E Ele está trabalhando para que você possa viver e contemplar as bênçãos que Ele tem para você e para mim, no nome de Jesus. O que você tem? O que o Senhor já te deu? Vamos começar por essa vida. A oportunidade de acordarmos hoje e estarmos aqui para ouvir essa palavra. E levar essa palavra para outras pessoas. E falar, eu tenho um Deus que me fortalece. E eu posso todas as coisas nele. Você pode todas as coisas nele. Mas você crê? Você adora Ele, glorifica Ele. Eu não sei a luta que você está passando. Talvez seja isso. Talvez seja o seu emprego, talvez seja a sua empresa que não está indo muito bem. Talvez seja, né, a sua casa, seu relacionamento, sua saúde. Mas eu vou te falar uma coisa. O Senhor já te trouxe aqui nessa noite para te dar muito mais do que você pode imaginar. Mas será que você é capaz de já agradecer a Ele pelo que você já tem? Porque, como Paulo disse aqui, eu já me alegro com o que eu tenho. Eu me alegro com o que eu tenho. Me alegro em ter um Deus que é capaz de me tirar de todas as situações, me chamar de filha e falar, eu posso mudar todas as coisas. Feche seus olhos.
Aleluia. Quem tem te fortalecido? O que tem sido mais forte em você? A certeza de que Deus é contigo? Ou as lutas que você está passando? Onde o inimigo fica todo o tempo dizendo que você não vai conseguir sair dessa. Onde o inimigo fica todo o tempo fortalecendo a sua baixa estima, sua falta de fé, fortalecendo seu sentimento de rancor, de tristeza, de mágoa, de amargura. Quem tem te fortalecido? Aquele que prometeu e é fiel para cumprir? Aquele que tem teu nome escrito? Aquele que prometeu e é fiel para cumprir? Porque Ele pode todas as coisas. E você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então quem te fortalece? Começa a reconhecer quem te fortalece. São os frutos do Espírito que te fortalece? Ou são os frutos da carne? O que te fortalece? Quando você se depara com a situação difícil, com as lutas, com as dificuldades, o que te fortalece? A voz do Senhor dizendo para você: filho, eu sou contigo. Confia, eu sou contigo. Ou a voz do inimigo dizendo para você: acabou. Não dá mais. É o seu fim. Desiste. Quem te fortalece? Porque se você está pensando em desistir, então não é. Não é o nosso Deus Todo-Poderoso que tem te fortalecido. Mas se você quer persistir, você quer lutar, porque você sabe que o Senhor dos Senhores, que conduz o grande exército, está à frente da sua batalha, então Ele vai te fortalecer. Fala com o Senhor agora. Tenta reconhecer quem tem te fortalecido. E se você tem deixado a voz do inimigo muitas vezes te paralisar, essa é a noite de você limpar os seus ouvidos, limpar o seu coração e a sua mente e declarar: tudo posso naquele que me fortalece. E quem me fortalece é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Leão da tribo de Judá. Nós vamos louvar o Senhor. Louve a Ele também e adore a Ele pelo que você tem, pelo que Ele já te deu. E o que você não tem ainda, confie. Confie. Porque Ele está preparando o melhor para você. Aleluia. Aleluia. Enquanto nós louvamos, continue falando com o Senhor. Amém. Aleluia. Grandioso és tu, Deus. Santo, santo, santo é teu nome, Jesus. Maravilhoso és tu, Senhor. Aleluia. Aleluia. Fala com Ele. Fala com Ele. Fala com Ele. Aleluia. Grandioso és tu, Jesus. Santo é teu nome, Deus. Como expressar gratidão? Posso até cantar uma
que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, igreja. Aleluia. Se coloque de pé. Aleluia. Grandioso é o nome do Senhor, amém. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Nova achei pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu sei que no seu lugar você falou com o Senhor. E talvez você esteja passando agora num deserto, vivendo momentos de dificuldade, de luta. E você precisa dessa força que só Ele pode dar. Talvez você entrou aqui essa noite e falou: Senhor, eu preciso ouvir uma palavra que me fortaleça, que me dê ânimo, que me tire dessa tristeza, dessa angústia, dessa depressão, dessa ansiedade. E Ele está dizendo para você que Ele pode te fortalecer, que basta você começar a ouvir a voz daquele que pode te fortalecer. E se você quer, só se você quiser, só se você sentir, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar com você, para que você possa sentir essa fortaleza, sentir essa força que o Senhor tem para te dar, que não é nenhum homem, ninguém, mas é o Senhor. E a oração para você essa noite vai ser para isso, para que você seja fortalecido por Ele. Então, se você quer, sai do seu lugar e vem, nós vamos orar com você. Os pastores estão aqui, eles vão orar com você. Eu tenho certeza que você vai sair daqui essa noite revigorado, restaurado, fortalecido no nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem, no nome de Jesus, amém?